Estou esperando. Oi pessoal, aqui é o Malco do Super Malco Vitor e finalmente eu consegui assistir o filme do Sonic 3. E que experiência boa! Ele não é só bom, ele é maravilhoso. Ele é praticamente perfeito em todos os aspectos que ele traz. Ele conta uma história contida e que não enrola. Ele conta a história do Shadow a Maria, que mesmo que não seja do jeito igual nos jogos, não seja tão fiel, eu gostei. Eu acho que poderia ter sido um pouco fiel na questão da morte da Maria, mas tudo bem, eu não me importo. Esse filme tem tanta coisa boa que eu nem sei por onde começar. O Jim Carrey tá incrível como Eggman e como o avô dele, mas eu já chego nessa parte. O Sonic e o Tails e o Knuckles estão incríveis. O Shadow tá maravilhoso. Tudo nesse filme é praticamente perfeito. O núcleo humano, mesmo eu nunca tendo problema com ele, agora finalmente tem uma razão lógica de por que eles estão lá e eles ajudam no filme, o que é muito legal e dá pra ver que a Paramount ouviu os fãs. Mas dessa vez eu vou fazer uma review diferente do que eu fiz do vídeo do filme do Sonic 2. Dessa vez eu vou falar só dos pontos principais, do que eu mais gostei e do que eu menos gostei no filme. E para começar essa review, vamos falar primeiro das coisas que eu menos gostei no filme. Eu vim fazer um anúncio. Shadow Ouriço é um filho da... Começando com a duração, esse filme é bem curto, ele tem 1h20, 1h30 e, sei lá, não dá pra contar uma história inteira assim, tanto que eu, pelo menos, eu achei o filme muito rushado, tipo, o filme começa, né, com o Sonic, começa com o Shadow, mas ele começa de verdade com o Sonic, o Tails e o Knuckles apostando corrida e depois o aniversário do Sonic, e aí corta pra Gun chamando eles pro Shadow, pra lutar contra o Shadow, né? E eu achei tudo muito rápido. Claro que é melhor do que ficar devagar, mas parece que o filme ele avançou muito rápido. E eu acho que eles deviam aumentar o filme para pelo menos 2 horas. Porque além dele parecer ser rushado em algumas partes, não é tanto, tá? Porque o filme ele ainda é muito bom, ele faz essa coisa do tempo dele bem, mas às vezes parece que eles estavam querendo avançar o filme. E eu achei isso um pequeno problema. A segunda coisa que eu quero reclamar, que também é uma mini reclamação, é a história da Maria. Cara, a história da Maria é uma das coisas mais trágicas que acontece no universo do Sonic. Aquela parte que um soldado atira nela porque, mesmo não sendo bem culpa do soldado, porque ele só estava cumprindo ordens, blá blá blá, mas, sei lá, cara, é uma coisa tão triste você ver que a Maria morreu por nada, sabe? Não custava nada deixar o Shadow ir embora, óbvio, eles achavam que o Shadow ia ser perigoso, mas mesmo assim, eu não vi a morte da Maria por Sonic Adventure, já que eu nunca joguei, eu vi por Sonic X, e nossa, eu nem acreditei, tipo, um filme do Sonic, um anime no caso, né, o anime do Sonic tá falando dessa coisa super pesada que é a morte da Maria, e é até legal, porque em Sonic X tem o cara que atira na Maria em Sonic X, ele volta porque uns agentes lá, policiais, eles vêm pra saber mais um pouco sobre o Shadow, se eu não me engano. Aí o cara ele já tá velho, só que ele conta a história de como foi a Maria, né? A Maria e o Shadow. Que ele conta que ele tava nervoso, né? Não que isso justificasse, mas ele conta que matar a Maria foi uma coisa que traumatizou ele pro resto da vida dele. Ele tinha remorso por anos, ele ficou uns 50 anos, porque, se eu não me engano, isso foi há 50 anos, né? Ele ficou por 50 anos com remorso da morte da Maria, e isso é muito legal. Eu acho que isso é uma coisa que eles tinham que colocar no filme, porque parece que a história da Maria, óbvio, o flashback da Maria do Shadow foi uma das melhores coisas desse filme, talvez a melhor coisa desse filme, junto com o final dele, que eu ainda vou falar, mas, cara... A atriz que faz a Maria, eu vi em português, então eu não sei bem como ela atuou, né? Mas a atriz da Maria, pelo que eu vi em português, ela tá muito boa. A parte que ela imita a careta do Shadow é muito legal. As conversas deles, as brincadeiras. Cara, tá tudo muito bom. E, por último, eu acho que é uma coisa que eu não gostei, foi o Wade guardar a Esmeralda Mestra. E eu sei que teve uma série dele com o Knuckles, eu só vi o primeiro episódio, então eu não sei muito.
Mas o Wade, eu pensava, nossa, o Wade nessa série ele vai ter um desenvolvimento. E aí ele tá jogando, sei lá o que, aqueles esportes eu não sei lá que esporte era aquele, e o Sonic pega a Esmeralda Mestra e se teletransporta. É sério? Tipo, eu sei que é uma cena cômica, mas eu não achei muito engraçado. Sei lá, eu achei essa cena bem fora do tom, na verdade. Agora vamos para a parte que todos estavam esperando, a melhor parte do filme, ou seja, todo o resto dele. Então, acho que só falta falar uma coisa. Foi uma grande chatice! Obrigado por nada! Bom, vamos começar com o trio principal então. Knuckles, Sonic e Tails. Eles estavam muito bem no filme. Eles não estão tanto no filme como no segundo, até porque ia ser impossível com um filme de 1h30, mas eles fizeram bem o papel deles, eles lutando contra o Shadow e coisa e tal. Uma das coisas mais acertadas que esse filme fez foi fazer o arco de raiva do Sonic, o arco que o Shadow quase colocou o Tom em coma e fez o Sonic ficar muito bravo. O Sonic tava tão bravo que ele queria matar o Shadow. Ele teve que pegar a Esmeralda Mestra pra ir atrás do Shadow porque ele tava com muita raiva dele. Tá bom que só ia dar pra ele derrotar o Shadow com a Esmeralda Mestre, mas vocês entenderam. É muito legal a cena de discussão dele do Knuckles, em que o Knuckles fala: cara, eu sou seu amigo, mas eu não concordo nada com isso. Eu vou te deixar ficar com a Esmeralda assim, eu vou falar a localização dela, mas mesmo assim eu não acho que isso tá certo. E cara, essa foi uma cena tão boa, tão legal. Sabe, eu gosto que o Sonic amadureceu nesses 3 filmes. Depois que eu vi o filme, eu vi um monte de gente falando que achava que o Sonic ia virar o Dark Sonic, que é a transformação que ele tem quando as Esmeraldas do Caos absorvem os seus sentimentos ruins. E essa é uma transformação bem obscura, que se eu não me engano só apareceu no Sonic X. Eu não sei se ela apareceu em algum jogo, mas é uma transformação bem interessante. Mas eles não usaram, e ela é bem obscura, então nem sei se eles lembravam dela. O Tom e a Mad são muito legais, né? O núcleo humano, eles não aparecem, mas quando eles aparecem são para fazer coisas importantes, o que é legal, diferente da cena do casamento, que eu não tive tanto problema com essa cena, como eu disse no meu vídeo do Sonic 2, mas é legal que aqui todas as cenas que eles aparecem, eles têm uma função, isso é bem legal, dá pra ver que eles ouviram os fãs mesmo. Agora sobre o Jim Carrey, a parte que eu queria chegar, antes do Shadow, óbvio. O Jim Carrey, ele tá muito bom nesse filme, as cenas dele são muito engraçadas. E, nossa, ele como Robotnik gordo, né? Todo mundo falou, nossa, ele ficou gordo, né? Nos 2 filmes ele era magro. E finalmente, cara, ele tá muito bom. Ele com a Agente Rocha, né? Agente Rocha, o melhor personagem dessa trilogia, obviamente. Uma coisa que eu gostei muito nesse filme, que eu não esperava, é que eles exploraram a psicologia no Eggman, a psique dele, eu acho que é assim que se fala. Porque ele era muito sozinho na infância dele. A Maria era aquela famosa prima ou primo que é perfeito e que todo mundo ama. E o Eggman não, ele era muito sozinho. E depois que a Maria morreu, a família toda entrou em choque e fez com que ele ficasse isolado de todos. Isolação essa que desencadeou provavelmente a maldade interior dele. E a gente sabe que ele não é mal por ser mal, né? Isso que eu gosto dele. Ele tem um motivo. Não que isso justifique, mas é legal que eles falam o motivo dele ser assim. Ele é assim porque ele não recebeu apoio familiar. Apoio esse que ele achava que ia ter do avô dele. O que é mostrado no final do filme que era totalmente mentiroso. E por falar no Gerald, ele é um personagem muito bom, mas também muito confuso. O Jim Carrey tá perfeito no Gerald. Se eu não me engano, ele nunca fez 2 personagens no mesmo filme. E meio que tem o Eu Mesmo e Irene, mas eu acho que esse filme nem conta. As cenas dele dançando com o Eggman e deles 2 brincando na imaginação pelo VR são cinema puro. Eu gostei muito que eles trouxeram esse tom de leveza pro Gerald. Parece muito que o Jim Carrey tava se divertindo enquanto tava fazendo esse filme. Agora, voltando para o Gerald, ele é uma pessoa bem amarga em Sonic Adventure 2, pelo menos na cena da prisão, antes dele ser, como eu posso dizer isso? Antes de colocarem buracos de bala nele, se é que você me entende. E nessa cena ele fala que ele vai destruir o mundo e que todos vão pagar pelo que fizeram com a neta dele, mas depois a gente descobre que ele era uma pessoa boa no início.
O único motivo dele ter criado o Shadow em parceria com o Black Doom, pegando o DNA dele, foi para curar a doença da Maria, talvez transplantando o sangue do Shadow na Maria para ela se recuperar. Eu não sei, eles não explicam como ele curaria a Maria com o Shadow, mas ele só queria o bem da neta dele. E depois de matarem a neta, que é o único motivo da pesquisa dele estar continuando, ele se rebela, ele vê que a humanidade, ela não tem salvação, a humanidade, ela tá perdida e que só ligam para seus próprios interesses, não se importando no que isso vai custar. E por falar da neta dele, vamos falar de Maria Robotnik. A Maria é uma personagem que apareceu tão pouco na franquia Sonic, mas mesmo assim ela deixou uma marca enorme na franquia. Ela é literalmente o motivo do Shadow não acabar com o mundo. É por causa dela que o Shadow ele cai na real e vê que o ser humano não é tão ruim, pelo menos não tão ruim quanto ele imaginava. Nos últimos momentos dela, nas últimas cenas, ela fala pro Shadow não desistir da humanidade e que nem todos são ruins assim. E que o Shadow foi feito não só para ajudar ela, mas para ajudar a própria humanidade. E isso faz o Shadow se lembrar que o propósito dele ainda não foi cumprido. Pelo menos, não ainda. Oi gente, aqui é o Malcolm do Super Malcolm Victor e primeiramente eu gostaria de desejar uma feliz Páscoa para vocês. Esse era para ser um vídeo de fim de ano, mas por alguns problemas eu tive que lançar agora em abril na Páscoa. Os áudios e as imagens estavam todos fora de sincronia e para arrumar demoraria muito, então ao invés de arrumar na hora eu preferi deixar o vídeo em 2 partes. E eu sei que vocês queriam o vídeo inteiro, mas eu não pude, ainda mais com um strike que eu tive pelo vídeo do Amigos Heróis que eu ainda vou tentar resolver. Pois é, com todos esses anos de YouTube eu finalmente recebi meu primeiro strike, eu tô muito orgulhoso de mim mesmo. Agora falando sério, esse strike realmente me deixou um pouco triste porque Amigos Heróis é meio que um dos meus desenhos favoritos e marcou minha vida, então eu meio que não vou poder trazer o vídeo completo. Mas não se preocupem, depois que eu lançar a parte 2 eu vou lançar o vídeo mesclando as 2 partes para fazer um vídeo só e vai ficar bem melhor, eu garanto. Então é isso, eu fico feliz que vocês tenham gostado e eu vou pedir o básico, né, que é dar o like no vídeo se você gostou e se inscrever, até porque eu quero ter uma meta de tentar pelo menos 500 inscritos. Eu sei, eu nunca fiquei com meta, né? A última vez que eu fiz isso foi quando eu queria 10 inscritos, o que é bem cômico se parar pra pensar. E além disso, eu também tô pensando em mudar o rumo do canal. Quer dizer, não mudar, eu ainda vou continuar com jogos, mas eu tô pensando em ampliar. Lembra daquele vídeo de Spy Family que eu fiz? Então, eu tô pensando em fazer bem mais vídeos de animes / mangás. E eu tô muito empolgado porque eu tô assistindo muito mangá ou melhor, eu tô lendo muito mangá e assistindo muito anime recentemente. E eu acho que alguns deles dariam vídeos bem legais pra cá. Então eu não sei se eu faço vídeos aqui no canal mesmo ou eu faço um canal só pra falar disso. Se vocês quiserem dar opinião, vocês colocam aí nos comentários. Bom pessoal, então é isso. Eu peço perdão mesmo sobre outro hiato. Não foi tão grande quanto o anterior, mas eu peço perdão mesmo assim. E eu espero ver vocês no próximo vídeo, lá na parte 2. Então é isso pessoal, eu sou o Malco do Super Malco Victor e feliz Páscoa pra vocês. Is from Real Shadow Fan 01. Shadow, will you marry me? Don't be so immature. This person's pouring out their heart for Shadow. Show a little bit of sympathy to them and... I'll marry them.